A multidão e quem? E os discípulos. E os desafiou: se alguém deseja seguir-me, esse texto é clássico, sim ou não? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha após mim. Só até aqui. Esse texto de Jesus falando: quer vir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. É um texto que eu acredito que você já ouviu por centenas de vezes. Você já ouviu pregações sobre isso. Você já ouviu várias pessoas falando. Talvez quando eu falo, hoje eu fiz uma pesquisa de campo. Algumas pessoas aqui da Real Amor receberam um áudio meu. E eu fiz a seguinte pergunta: qual foi o direcionamento de Jesus quando ele chama os discípulos? O que Jesus pede para os discípulos? O que Jesus fala para os discípulos? E foi muito legal, porque algumas pessoas falaram assim: pastor, ele falou assim, olha, larga tudo. Outros já foram para outros textos mais profundos, que Jesus fala para os discípulos. Aí alguns responderam para mim assim: não, pastor, ele falou assim, não, larga a sua família, quem não abandona, enfim. E eu tive diversas respostas quanto a isso. E aí muitas vezes nós achamos, e talvez já até ouvimos mensagem, achando que o negar-se a si mesmo e tomar a cruz foi uma condição que Jesus colocou na hora do chamado dos discípulos. A maioria das pessoas responderam: pastor, o chamado foi: nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Outra coisa, muitas vezes achamos que foi Jesus que disse: larga tudo. Pastor, não foi Jesus que disse larga tudo, não. Deixa eu te falar, não foi Jesus que disse larga tudo. Hoje eu estava mergulhado nas escrituras, cara, e eu comecei a ver que muitas vezes, cara, a gente recebe informações, a gente ouve pessoas falando isso e a gente toma isso como uma verdade. Mas eu quero trazer vocês a um entendimento do que a Bíblia fala sobre isso. Vamos entender algumas coisas. Jesus, ele não disse explicitamente: largue tudo. Coloca para mim Mateus capítulo 4, versículo 19. Esses textos são os textos clássicos de quando Jesus chama os discípulos. Olha só esse texto. Então disse-lhe Jesus: vinde o quê? Após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o chamado de Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Aqui não está dizendo: vinde após mim, largue tudo e eu vos farei pescadores de homem. Você está comigo em nome de Jesus? Vamos para outro texto, Lucas capítulo 5, versículo 27. Olha só: passado estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, que é Mateus, amém? Sentado à mesa da coletoria, e convocou: segue-me. Diga: segue-me. Em nenhum desses textos Jesus ordena diretamente: abandone o teu trabalho, larga tudo. Em nenhum desses textos Jesus fala assim: ó, deixe os barcos, larguem tudo e me segue. Deixa eu te falar, largar tudo, presta atenção. Largar tudo é a resposta dos discípulos, é uma decisão, é uma escolha. Está comigo em nome de Jesus? Largar tudo é uma decisão, é uma escolha. Lucas capítulo 5, versículo 11. Olha só o que a Bíblia diz: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram o quê? A todas as coisas, e fizeram o quê? Seguir a Jesus. Outras versões dizem: eles arrastaram seus barcos para a praia, largaram tudo e seguiram a Jesus. Mateus 4, 20 diz assim, ó: eles imediatamente deixaram suas redes e eles fizeram o quê?
deixaram as suas redes imediatamente e seguiram a Jesus. Lucas 5:28. Levi levantou-se, abandonou o quê? Abandonou o quê? Tudo, e seguiu a Jesus. Quando Jesus chama Levi, Jesus não fala assim: ô Mateus, larga tudo e me segue. Jesus apenas fala para Levi o quê? Segue-me. Essa é a orientação de Jesus. Este é o chamado de Jesus: segue-me. Aí, volta para mim o texto que estava. Aí, olha só a resposta de Levi. Então Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu Jesus. Você está vendo que o largar tudo não é uma condição que o mestre colocou, mas é uma decisão pessoal do discípulo. É uma escolha. Vocês estão olhando para mim como se, meu Deus, eu também fiquei assim. Porque eu fiquei caçando no texto bíblico. Eu falei, gente, cadê o texto que diz que Jesus falou, segue-me, larga tudo? Porque eu também tinha dentro de mim, falando assim, poxa, tem esse texto. Mas depois eu te desafio, faça uma pesquisa. Nenhum momento do texto bíblico Jesus dá essa ordem, larga tudo. Lá para frente, Jesus vai dar alguns direcionamentos. Mas no primeiro chamado, Jesus não mandou eles largarem tudo. Vocês estão comigo em nome de Jesus? Agora um detalhe importante. O abandono, o largar tudo, ele é apresentado como uma decisão voluntária, não como uma ordem de Jesus. Aí um detalhe importante que eu quero frisar aqui para vocês: nem todos nós, presta atenção, nem todos nós precisamos abandonar tudo. Fala para o teu irmão, você talvez não precisa largar tudo. Pastor, como assim? Eu já ouvi tantas vezes pessoas falando que eu precisava largar tudo. Não. Coloca para mim Lucas capítulo 8. Olha só. Lucas capítulo 8. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Vocês conseguem perceber que essas mulheres também eram discípulas de Jesus? Amém? Mas diferente dos 12, elas não deixaram tudo. Elas não largaram tudo. A Bíblia diz que elas ajudavam o ministério do mestre com os seus bens. A Bíblia não dá detalhes do que essas mulheres faziam, se elas tinham empresas, se elas eram empreendedoras. Mas o fato é que essas mulheres, mesmo sendo discípulas de Jesus, elas tiveram outro tipo de posicionamento. Elas não largaram tudo, mas elas faziam parte daquilo que Deus estava fazendo. Outra coisa, João capítulo 19, versículo 38, olha só. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, diga José de Arimateia, que era o quê? Mas os discípulos não eram apenas os 12? Não, Jesus tinha vários discípulos, amém? Jesus tinha 120, Jesus tinha 72, Jesus tinha 12, Jesus tinha 3, Jesus tinha 1. Olha só, algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que o quê? Secretamente. Por quê? Porque José de Arimateia, trazendo para o nosso tempo, ele tinha um cargo político na época. Era como se fosse um senador hoje. José de Arimateia era um senador no tempo de Jesus.
E a Bíblia fala que Jesus, ele ia discipular José de Arimateia à noite, porque ele não poderia ser visto com José de Arimateia, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Então aqui a gente percebe que tem mais dois tipos de discípulos: José de Arimateia e Nicodemos. Vocês percebem que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, eles continuam na sua profissão, eles continuam na sua função e não precisam largar tudo? Eles não tomaram uma decisão como Levi, que estava lá cobrando impostos na coletoria. E aí quando Jesus chama Levi e fala assim: Levi, segue-me. Aí Levi, a Bíblia fala que ele larga tudo. Ele não quer saber mais da profissão dele. Ele simplesmente seguiu Jesus. É a mesma coisa que quando Jesus está lá no rio e ele olha para Pedro depois de uma pesca e fala assim: olha Pedro, eu vou te transformar num pescador de homens. Aí a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram, eles abandonaram e largaram tudo e seguiram a Jesus. Mas José de Arimateia e Nicodemos e aquelas mulheres, mesmo sendo discípulos, eles não precisaram largar tudo. Isso mostra que largar tudo não é um modelo único. Vocês estão aqui, Real Amor, em nome de Jesus? Não é um modelo único, mas é uma resposta a um chamado específico. Você está entendendo, em nome de Jesus, quanto isso é poderoso? Eu lembro que em janeiro de 2019, Jesus começa a falar comigo, e eu ouvi o Senhor falando assim: Bruno, larga tudo e faz a minha obra. Como assim, Deus? Larga tudo? E a minha profissão? E a minha casa? E a minha família? Questionamentos vieram. Só que para mim e a Andréia, nós tivemos esse discernimento, que nós precisaríamos largar tudo. Tem pessoas que Deus vai usar, por exemplo, a sua empresa para ser um lugar onde Deus vai enviar pessoas, para as pessoas serem transformadas lá. É uma missão, é um tipo de discípulo, é um tipo de chamado. Vocês estão entendendo como o largar tudo é um chamado específico? Ficou claro? Real Amor, em nome de Jesus? Vamos lá, vamos continuar. Outra coisa para ficar claro na sua mente: a jornada cristã, ela é feita de algumas fases. Primeira fase, eu conheço Jesus. Eu lembro da minha jornada. Eu lembro de quando eu comecei. Obrigado. Daqui a pouco eu chuto. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com Jesus, eu achava que eu conhecia. Eu venho de uma tradição católica, e eu achava que eu conhecia Jesus. Até que um dia eu entrei num culto, cara, lá no Miva, no PSUL. Naquele dia eu tive uma experiência com Jesus que eu nunca tinha tido. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Primeiro culto da minha vida. E a partir dali eu comecei a conhecer um Jesus que até então eu não tinha entendimento. Então a primeira fase da nossa jornada cristã é conhecer a Jesus. Você conhece a Jesus em nome de Jesus? Amém? A segunda fase é segui-lo. É o que Jesus faz com os discípulos. Primeiro ele se revela. Lembra de João Batista apontando para Jesus: olha, eu vou batizar vocês com água para arrependimento, mas vai vir um que é maior do que eu, que vos batizará com fogo. Meu Deus do céu.
Aí quando João está batizando, ele enxerga Jesus. Os discípulos estão ao redor de João Batista. Aí ele olha e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a Bíblia diz que uns decidem caminhar com Jesus. Aquelas pessoas conhecem a Jesus. Depois vem a decisão nossa de segui-lo. Glória a Deus, porque você um dia decidiu seguir Jesus, amém? E aquele que está aqui hoje, ou está me assistindo pela internet, hoje é uma decisão que você vai dar, em levantar sua mão e falar: eu decido seguir Jesus, amém? Então a segunda fase é seguir Jesus. A terceira fase é o negar-se. E aí é que eu vou começar a pregar hoje. Então primeiro eu conheço Jesus, diga, eu conheço Jesus. Para ser bem didático mesmo, para você ficar na tua mente. Fala, primeira fase, eu conheço Jesus. Segunda fase, eu decido segui-lo. Terceira fase é o negar-se. E o quarto é ser enviado. Nós não vamos chegar no ser enviado. Isso fica para um outro dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse terceiro nível, o negar-se. Porque a gente acha que quando Jesus nos chama, já é para a gente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Vocês entenderam que isso aqui é uma outra fase? Que Jesus não mandou os discípulos negar-se a si mesmo quando Ele os chamou, quando Ele os convocou. Você vai ver que Jesus já anda com os discípulos um período. Jesus já discipula esses discípulos, até que chega um momento, que foi o texto que nós lemos, que Jesus ele reúne as multidões, ele reúne os discípulos, e aí ele dá esse texto, aí ele dá essa orientação: aquele que deseja, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar contigo sobre esse terceiro nível, que é a cruz. A cruz, cara, é um passo daqueles que já têm uma vida de intimidade com Ele. Você está entendendo? Diga, a cruz é um passo daqueles que já têm uma vida de intimidade com Jesus. Ou seja, a cruz não é para uma pessoa comum. A cruz é para um discípulo em processo. Você está nessa fase aí da cruz? Você consegue fazer uma análise da tua vida para ver onde você está? É por isso que muitas vezes você não está entendendo, cara, algumas coisas que estão acontecendo contigo. Sabe por quê? Porque você já é um discípulo em processo. Meu Deus do céu. Na verdade, você está nesse momento de assumir responsabilidades que somente um discípulo pode assumir. A multidão não assume responsabilidade, mas o discípulo sim. E eu quero falar para você, para a igreja, a cada dia mais, cara, eu estou convencido que Deus está nos chamando para olharmos para o nós e não para o eu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Lembra do episódio de Jesus na cruz? Eu já falei isso aqui com vocês. Jesus teve que experimentar por um período o que é ser o eu. Porque durante toda a eternidade, cara, durante toda a eternidade, Ele só sabia o que era nós. A eternidade não é eu, a eternidade é nós. Por isso que quando Jesus vai fazer o homem, Ele fala assim: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Por isso que na cruz, em um momento, Ele teve que experimentar o eu. Como assim, pastor? Por isso que na cruz, em um momento, Ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Olha que coisa forte, cara. Ele decidiu durante um período experimentar ser eu, para devolver a capacidade da gente ser nós com Ele de novo. Porque hoje não tem mais você,
Hoje não tem mais a Vitória. Hoje não tem mais a Laiane. Hoje não tem mais a Jéssica. Hoje não tem mais ele. Sabe o que hoje tem? Agora nós voltamos a sermos nós, como era no Éden. Você está entendendo quanto isso é poderoso, irmão? No Éden não era o homem, era o homem e Deus. Por isso que quando o homem peca e sai do Éden, o pecado entra na humanidade. Aí o homem deixa de dizer nós. Agora o homem olha apenas para si. E aí é onde a desgraça acontece na humanidade. Por quê? Porque o homem deixou de se relacionar com nós. E agora é a minha vontade. Ah não, eu tive vontade de pegar naquele fruto. Já não é mais nós, não é a mulher que tu me deste. Você está entendendo em nome de Jesus? Só que Jesus na cruz, Ele devolve esse relacionamento do nós para a gente. Lembra do véu? Lembra que antigamente só o sumo sacerdote podia entrar? Agora deixa eu te falar, querido, Jesus ali na cruz, quando o véu se rasgou, Ele te fez sacerdote. Hoje você tem livre acesso a Ele. Hoje você pode dizer nós. Hoje você pode dizer Pai nosso. Não é o meu pai, não é o meu, não é o eu, é nós, é nosso. Tudo é nosso. Meu Deus do céu. Por isso que Jesus repreende Pedro. No texto que nós colocamos como base, coloca para mim aí de novo, Marcos 8:33. Olha só. Então, entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos. Esse texto, cara, é o antitexto do texto que fala negue-se a si mesmo, tá? Olha só. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás, Satanás. Olha só o que Jesus fala para Pedro. Só que olha só, essa parte B desse versículo é o que está a virada de chave. Porque olha só, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Todas as vezes que você deixa o eu falar, você está deixando a ambição humana dizer. E você para de ouvir o nós. Você para de entrar. Na verdade, você sai do ambiente que Deus quer que você esteja. Por isso que quando Jesus olha para Pedro, Ele fala assim: sai, arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava pensando apenas nele. Pedro não queria que Jesus vivesse o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque se você for ler os versículos anteriores, Jesus ele está falando com a multidão e com os discípulos, sabe sobre o quê? Ele fala assim: ó, em breve eu vou ter que partir. Jesus começa a falar sobre a sua partida. Jesus começa a falar sobre a sua morte. Aí o que Pedro fala? Fala assim: não, Jesus, espera aí, pô, tá de sacanagem? Aí quando Jesus vê Pedro tirando ele do propósito, ele repreende Pedro severamente. Porque Pedro estava querendo tirar Jesus do nós e colocar no eu. Faz sentido em nome de Jesus? Vocês estão aqui? Amém? E Jesus com essa frase clássica: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus estava nos ensinando o verdadeiro significado do que é ser um cristão, cara. A gente arrota para os quatro cantos que nós somos cristãos. Sim ou não? O que a gente mais vê aí são pessoas: não, eu sou cristão. Políticos corruptos, em cima dos seus palanques, discursando que é um cristão. E aí a gente vê uma igreja, um bando de bestas sendo manipulado.
Não vou entrar nessa seara não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque qual é o significado de cristão? Nós já estudamos isso. Qual é o significado de cristão? Bora, real amor, em nome de Jesus. Significado de cristão? Pequenos Cristos. Para quem não sabia, o significado de cristão é pequenos Cristos. E Jesus veio nos ensinar o que significa ser pequenos Cristos. O que é ser pequenos Cristo? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, aquele que quer ser meu discípulo. Ou seja, o que um discípulo quer do mestre? Se parecer com ele, sim ou não? Se eu estou andando com um mestre, eu quero me parecer com ele. Faz sentido? Então o que Jesus estava dizendo era: se você quer ser um pequeno Cristo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, Cristo é aquela pessoa que anda com uma cruz nas costas. Mas a pergunta é: o que eu coloco nessa cruz? O que é a cruz? Porque muitas vezes a gente fica com a linguagem de crente: ah, eu estou carregando a minha cruz. Quanto já falou isso? Seja sincero, não precisa levantar a mão não. Talvez todos aqui já falaram isso. Ah, eu estou carregando a minha cruz. Quem é casado aqui em nome de Jesus? Deixa eu te falar, a tua cruz não é a tua mulher. A tua cruz não é o teu marido. Amém? Então para de brincar com isso. Nunca mais fale isso em nome de Jesus. Porque cruz não é isso. Então o que é? O que eu preciso pregar na cruz? Sabe o que eu e você nós precisamos? Eu preciso pregar na cruz todos os dias. Todos os dias. Todos os dias o eu. Diga: eu preciso pregar na cruz todos os dias o eu. Agora fala para a pessoa do seu lado: você precisa pregar na cruz toda a mentalidade do eu, toda a mentalidade do meu. Amém? Só assim surgirá a mentalidade do nós. Aí deixa eu falar para você, será um exercício diário. Amém? Toda vez que vier o pensamento do eu, você pega o martelo e bate e diz: não, agora é nós. Quando você falar eu quero, aí você fala: não, nós queremos. Quando você falar mas isso é meu, aí você vai falar assim: não, isso é nosso. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: nos ensina a orar. Aí ele disse: é só você orar como Cristo ora. É simples, é só você colocar a primeira pessoa do plural. E aí vem o clássico: Pai Nosso. É por isso que todos os cultos a gente finaliza com Pai Nosso. Até um dia a igreja entender o poder do que é você orar o Pai Nosso. Tem pessoas me olhando e falando assim: ah, agora eu entendi porque a gente finaliza com Pai Nosso. É intencional. Amém? É até isso se tornar uma cultura. É até a gente tornar-se uma comunidade de fé, onde não vai ser o eu, onde não vai ser o meu, mas vai ser o nosso. Onde a tentação não é sua, a tentação é nossa. Você está aqui em nome de Jesus? Por isso que é importante você estar do lado de pessoas. Por isso que é importante você caminhar do lado. Por isso, cara, que ontem eu senti falta de muitos casais aqui no nosso culto de casais. Meu Deus do céu, não faz mais isso. Venha. Por quê? Porque que você está começando a caminhar com pessoas que vai um dia segurar na tua mão e falar assim: não, você não vai separar não. Sabe por quê? Porque o teu casamento não é teu, o casamento é nosso. Está entendendo? O dia que isso for uma cultura aqui no nosso meio, aí eu posso olhar e falar assim: eles começaram a entender o que é o Pai Nosso.
Meu Deus do céu. Eu estou com tanto temor aqui em cima, cara. Por isso, eu nunca vou te julgar. Sabe por quê? Sabe por que eu não posso te julgar? Porque você caindo é nós caindo. Está entendendo? Se uma pessoa aqui da igreja cair, não é ela que caiu, fomos nós que caímos. Fica me olhando assim com essa cara de... Mas é. Agora deixa eu te falar. Agora você se levantando, é nós nos levantando. Você estando firme, é nós estamos firmes. É por isso que a igreja primitiva viveu uma revolução, cara. Por isso que a Bíblia fala que quando eles se reuniam, a glória do Senhor invadia a casa. Porque não haviam necessitados no meio do povo. Tudo era nosso. Ah, eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, eu vou vender. Porque tem pessoas precisando, eu não preciso de tudo isso. Compartilhava. Meu Deus, a gente está tão longe. A gente está tão longe. Aí eu te pergunto, dá para falar mal de alguém se a gente tem a cultura do nós? Não dá, cara, porque se eu falo mal de alguém, eu estou falando de mim. Você está entendendo? Não tem como eu falar mal de alguém. Porque se eu estou falando mal de alguém, eu estou já dizendo o que aquela pessoa é e aquilo que eu também sou. Porque não dá para falar mal daquilo que é nós. Mas eu quero dizer que também isso já é algo superado por nós, amém? Porque nós sepultamos Lashon Hará no nosso meio. Eu já vejo que na comunidade de fé as pessoas já estão assim, ó, cuidado, é Lashon Hará. E isso é bom demais, cara. Quando os nossos olhos se abrem, quando a gente tem um posicionamento diferente. Olha que interessante. Quando uma parte do meu corpo se machuca, o que eu faço? Igual sexta-feira eu estava jogando vôlei, aí eu escorreguei e ralei meu... Como é que é o nome disso aqui? Joelho, obrigado. Eu ralei meu joelho, cara. E aí, se eu ralei meu joelho, o que eu vou fazer? Eu amputo minha perna? Não. Mas hoje o Isaac, ele foi se aproximando de mim, ele foi pular, e eu vi que ele ia bater no meu joelho. O que eu fiz? Eu protegi o joelho machucado. Não é assim que a gente faz? Não é? Quando você tem algo machucado em você, você não pega algo que está bom para poder proteger. Você já reparou que o seu corpo inteiro, cara, ele se organiza para proteger a área ferida? Agora receba isso no teu coração. Então por que quando alguém se fere no nosso meio, a gente expõe, ao invés de proteger? Se faz parte do corpo. Se faz parte do seu corpo. Por quê? Sabe por quê? Porque não é nós, é eu, é ele que se dane. O problema é dele. Ele é fraco, ele não consegue vencer esse pecado. Luiz Hermínio, ele conta algo muito interessante, que ele estava com uma forte dor no braço, e aí ele foi no hospital, e aí fizeram a medicação. Aí na hora que ele entrou na sala de medicação, a mulher falou para ele assim, abaixa as calças. Aí ele falou assim, mas tá doendo é aqui, ó. Aí ela, não, mas a medicação tem que ser nas nádegas. Eu ia falar bunda. Eu ainda falei para André, eu falei, amor, falar bunda lá na igreja é ruim? Ela ainda falou, me perdoa, amor. Mas ele tomou injeção nas nádegas, para ficar mais bonito, aleluia. Aí ele diz, cara, que ele teve uma experiência com Deus. Ele diz que o Espírito Santo falou algo para ele. Luiz Hermínio, você precisa sentir dor em uma parte do corpo que não está enferma, para curar a parte do corpo que está com problema.
Meu Deus do céu. Então quando nós entendemos o nós, cara, a gente sente dor, mesmo não tendo enfermidade, em prol daquele que está doente. Eu vejo um irmão meu doente, eu preciso sentir a dor dele. Se eu sou um cristão de verdade, é Jesus na cruz sentindo a dor da humanidade. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas vamos lá. Outra coisa que precisa desmistificar é acreditar que quando a gente aceita Jesus, a gente se torna um eu mais forte. Não. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer solar e não cantar no coral. Porque cantar no coral aparece a voz do nós, não aparece a voz do eu. Você viu aquela segunda música aqui que os meninos cantaram? Os três cantando. Não dava para saber. Por quê? Porque não tinha um solo. E sabe qual é o problema, cara? É que nós corremos o risco, presta atenção, nós corremos o risco de nos tornarmos uma igreja de Jacó. Pastor, o que é isso? A gente nasce já pegando no pé do outro, tentando sair primeiro. Porque eu preciso aparecer, porque eu preciso me destacar. Infelizmente, muitas vezes, cara, nós somos uma igreja, a gente se comporta como uma igreja de Jacó. Você percebe, cara, que Jacó, ele fica o tempo inteiro atrás da bênção. Quer ser abençoado, quer ser abençoado. Agora, o que Jacó faz? Ele vai roubar a bênção do irmão. Sabe por quê? Porque agora meu pai vai me abençoar. Aí um dia ele encontra um anjo. Aí sabe o que Jacó quer? Ser o quê? Abençoado. Diga, ser abençoado. Aí ele fala: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Uma igreja de Jacó, mano. Talvez você veio aqui por isso, procurando uma bênção. Até que um anjo disse: então tá bom, eu vou te abençoar. Aí o anjo diz: agora não é mais Jacó, não é mais você, não é mais eu, agora você vai se chamar Israel. Agora não é mais eu, agora é nós, agora é uma nação. Meu Deus do céu. Agora você vai se converter e parar de buscar a bênção para você. Agora você vai buscar uma bênção para um homem coletivo chamado Israel. Por quê? Porque nós somos um ser coletivo. Amém? Você serve um Deus coletivo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É nós. Agora Jacó precisa entender isso. Agora ele não é mais Jacó, agora ele é Israel. Posso falar algo? O que Deus vai fazer, cara, é te libertar do eu Jacó e te colocar na coletividade Israel. Nós somos pequenos cristos. E o que são os pequenos cristos? Aquele que não busca nada para o eu, mas só pensa em nós. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Vamos pensar em algo aqui poderoso. Por exemplo, eu acho que nós entendemos errado um dos principais versículos da Bíblia, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E talvez nós erramos em interpretar assim: eu preciso primeiro entender o quanto eu me amo, para depois eu aplicar isso no meu irmão.
A priori não é esse o entendimento que nós temos? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ah, não, eu preciso primeiro me amar. Não é o primeiro pensamento que vem na cabeça? Mas eu quero propor algo para vocês. Eu acho que o versículo não está nos direcionando para isso. Eu acho que o versículo está falando o seguinte: ame o teu próximo sabendo que ele é você mesmo. Pegou? Ou ficou chapação? É diferente. Porque eu não vou agora tentar olhar para o eu. Ah não, eu preciso me amar. Não. Eu vou amar o meu próximo sabendo que ele sou eu mesmo. Entende como é diferente? Sim? Porque se eu vou na primeira interpretação, eu vou olhar para mim primeiro. Eu vou olhar para o eu. Agora se eu penso dessa forma, eu vou olhar para o Júnior e falar assim: não, eu preciso amar o Júnior, porque ele e eu, nós somos a mesma coisa. Por isso que eu vou amá-lo. Você está entendendo? Amém? Para a gente finalizar, Efésios 5, 28. Efésios capítulo 5, versículo 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Sabe por quê? Porque quando eu olho para André, eu não vejo eu vejo nós. E eu posso te falar, querido, quem é casado aqui, o que Deus fez virar nós, o homem jamais separa. Você está aqui? Amém? Só separa, só existe divórcio quando existem dois eu casados. Agora quando é nós, não tem divórcio. Agora quando é dois eu casado, aí não, eu vou fazer isso. Eu já atendi vários casais que a mulher chegou desesperada porque eles entraram num buraco financeiro. Sabe por quê? Porque o marido decidiu sozinho comprar um carro zero. São dois eu casados. Aí vai dar ruim. Agora quando é nós, não tem divórcio. Hoje o que mais fala aí sobre qual é o principal motivo de divórcio? Incompatibilidade de... Bora lá, real amor. Incompatibilidade de quê? De gênios. O que geralmente as pessoas falam: ah, pastor, eu não estou feliz. Ah, pastor, eu quero fazer isso. Ah, pastor, porque ele fez isso e eu queria isso. Aí eu te falo: quem disse que tem eu e ele? Só tem nós. Entenda, gente, para a gente poder orar. Isso é ser igreja. É um ajuntamento de nós. Igreja é um ajuntamento de vários eus que se transformam em nós, com Deus que também são três, que juntos é nós, e juntos somos todos nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja nunca foi parede, igreja nunca foi pregação, igreja nunca foi música, igreja é nós. E infelizmente hoje vivemos em uma geração onde a estrutura atrai mais do que ser igreja. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos nos atentar para isso. Porque não adianta nada, cara, nós termos telão de LED.
nós temos um galpão para mais de 5.000 pessoas. Eu sei que Deus vai nos dar isso em nome de Jesus. Mas não adianta nada a gente ter tudo isso se não formos nós. A gente vai ser apenas o ajuntamento de pessoas que juntos iremos para o inferno. É sério isso. Ah, Jesus, eu expulsei em teu nome. Eu profetizei em teu nome, Jesus. Afasta de mim. Eu não te conheço. Porque a igreja que eu sonho cara, é uma igreja que, se preciso for, nós vamos doar rins uns para os outros. Pois nós seremos tão ligados que a dor de um será a dor de todos, porque é nós. Aí eu vou te falar algo que talvez irá doer. Não existe a possibilidade de você virar e falar: ah, pastor, o meu líder, o meu pastor está me impossibilitando de ser nós. Só tem um cara que pode te impedir de ser nós. Sabe o que é? Eu. Diga, eu. Só tem um que pode te impedir de ser igreja. É o ser eu. Jesus, ele veio mudar a nossa gramática, cara. Jesus veio nos ensinar a conjugar o verbo. É nós. É nós. Amém? Então, da próxima vez que você for orar algo e algo vier na sua mente, o eu, você vai mudar para o nós. Porque o Pai só responde a oração de um filho, Cristo. Deus só tem um filho. Amém? Qual é o filho de Deus? Quem é o filho de Deus? Diga, Cristo. Jesus Cristo. Então, se você é filho de Deus, é porque você faz parte de uma coletividade chamada Cristo. E qual a igreja que ele está esperando? A igreja que é Cristo. Efésios 4:3 diz assim: esforcem-se. Efésios 4:3? É porque eu estou com outra versão aqui. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. A versão que eu tenho aqui, que é a NVI, diz assim, ó: esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Amém? Entenda que na nossa jornada, cara, na nossa jornada de fé, na nossa jornada cristã, existem fases, existem processos. Você viu que a primeira coisa é eu conhecer a Jesus, depois segui-lo. Aí lá na frente Jesus vai falar assim: olha, você precisa agora negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E mais na frente você vai ver Jesus enviando os discípulos. Porque aquele que entende o negar-se a si mesmo, aquele que entende a sua cruz, ele já está preparado para ser enviado. Eu quero falar algo para os líderes aqui da Real Amor. Nós não podemos errar em enviar pessoas que ainda não passou pelo processo da cruz. Muitas vezes a gente envia pessoas por conta do talento, por conta do dom. Aí sabe o que a gente faz? A gente acaba matando a pessoa, porque ela ainda está na segunda fase. Ela ainda está na decisão de seguir Jesus. Ela ainda não entendeu que agora ela é um discípulo, que Jesus vai exigir algo a mais dela. Está entendendo?
As pessoas que servem no ministério precisam ter esse entendimento. Nós já estamos no terceiro passo. Nós já estamos prontos para o quarto passo. E é por isso que eu acredito, cara, que 2026 será um ano extraordinário, porque nós veremos Jesus enviando pessoas para suas missões. Amém? Você vai entender quem você é, aonde você está. Talvez para você, Jesus não vai falar, larga tudo. Talvez para você, Luciano, Jesus vai falar assim: seja tudo aquilo que eu tenho para você ser lá no banco. Reflita a minha glória nos relacionamentos. Ao mesmo passo que eu sei que vai ter pessoas que Jesus vai falar, larga tudo. Amém? Você está preparado? Há 6 anos atrás, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, como vai ser? Meu Deus do céu. Passa um filme na minha memória. Só que eu posso falar algo. Hoje, quando eu olho para você, eu falo assim, eu faria tudo novamente. Quando eu vejo Jesus salvando, quando eu vejo Jesus restaurando pessoas, quando eu vejo Jesus pegando pessoas que entraram aqui e falaram assim, é o nosso último culto, a gente vai se separar. Aí Jesus vai lá e toca no coração da esposa, toca no coração do marido. Aí daqui a pouco há reconciliação. Quando eu vejo pessoas que estavam separadas, sabe, em mundos diferentes, aí Jesus une essas pessoas aqui. E aí daqui a pouco eles falam assim, pastor, marcamos a data do nosso casamento. Né, Lucas? Né, Karine? Meu Deus, Deus restaurou a família. Como não glorificar a Deus por isso? Como achar que as dificuldades é maior do que um milagre? Não, querido, em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui com sua mente fritando. Amém? Você nunca mais vai falar eu. Você vai falar a partir de hoje nós. Hoje você vai ter esse entendimento do que é seguir a Cristo, do que é negar a si mesmo, do que é a cruz, o que Jesus quer de mim. Então feche seus olhos, aleluia. Enquanto o nosso time de adoração aqui canta uma canção, eu não vou orar por você não, você vai orar por você mesmo. Amém? Vamos adorar Jesus. Nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa
descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 É o reino. É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, por mais um culto. Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje eu sei que mentes estão sendo transformadas. Nós te agradecemos, Senhor, porque olhos espirituais estão sendo abertos. Nós te agradecemos porque homens e mulheres estão se posicionando a partir desta palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelo entendimento da tua palavra. Eu oro para que a revelação entre no coração dos teus filhos, meu Deus, da mesma forma que ela entrou no meu. E eu oro, Senhor, para que o inimigo não venha roubar a semente que foi lançada nessa noite aos corações. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem nos revelado a cada reunião o propósito. Obrigado porque nós nos reunimos aqui para sermos moldados por Ti. A gente não vem para a igreja para poder receber uma palavra de motivação. Nós recebemos uma palavra que irá nos tornar a cada dia homens e mulheres segundo o Teu coração. É isso que nós desejamos, Senhor. Nós desejamos ser a cada dia o plano perfeito, o plano que o Senhor já determinou nos céus. Como já foi dito, Deus, o Senhor tem um livro escrito os nossos dias. E nós não queremos, ó Pai, quando lermos, ó Pai, a nossa história, vermos que a gente não cumpriu com aquilo que o Senhor tinha reservado. Não, Deus, nós queremos cumprir com aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. Meu Deus, nos abençoa, Senhor, nesta semana. Que seja uma semana de revelação, que seja uma semana de um novo posicionamento, que seja uma semana, Pai, de entendermos ainda mais o propósito. Nós honramos o Senhor, Jesus. Nós honramos o Senhor, Deus. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar um pouquinho? Cara, como as coisas são incríveis quando Deus fala com a gente, né? Tudo muito conectado. Eu e a Vitória, a gente está passando por um processo de leitura bíblica e a gente vem lendo coisas e o pastor vai falando, a gente vai conectando com aquilo que a gente vem lendo. É muito gostoso isso. E